Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. O título da mensagem de hoje é Diretrizes para um abençoado 2016. Diretrizes para um abençoado 2016. Eu quero que o meu 2016 seja abençoado. Eu quero que o meu 2016 seja um 2016 aonde eu desfrute e aonde eu realize tudo que Deus tem para mim, tudo que Deus quer de mim. E quando eu penso em 2016, eu não olho para você e falo feliz 2016 de forma vaga, mas quando eu falo para você feliz 2016, estou dizendo que Deus em 2016 realize tudo que Ele tem para você e através de você, e que você esteja no centro da vontade dEle através deste ano. Antes de lermos o texto de 2 Timóteo capítulo 3, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu queria fazer alguns comentários contigo. Pensando em 2016 e olhando as notícias, eu tenho acompanhado as notícias bem de perto nos últimos 3 meses, tudo indica que 2016 será um ano muito difícil. Tudo indica que 2016 será um ano difícil. Mas com Deus à nossa frente, nós vamos enfrentar esse ano e suas dificuldades com fé, com coragem e com alegria. Com Deus à nossa frente, nós vamos enfrentar as dificuldades de 2016 com fé, com coragem e com alegria. Com Deus à nossa frente, nós vamos enfrentar as dificuldades de 2016 com fé, com coragem e com alegria. Amém? Amém. Por que a situação está difícil? A situação está difícil porque o problema não é só nacional, o problema é mundial. Existe uma nuvem negra não só sobre o Brasil, mas sobre o mundo. A situação mundial qual é? Algumas coisinhas apenas. Por exemplo, o aumento do aquecimento global está produzindo catástrofes climáticas assustadoras. E eles fazem essas reuniões, fizeram aquela de Kyoto, fizeram reuniões internacionais, os países se comprometem e ninguém faz nada. Ninguém quer parar de ganhar dinheiro, ninguém quer gastar dinheiro com ecologia. E o que está acontecendo? A coisa está piorando, está assustando. Os tratados não são cumpridos. Outro quesito, o terrorismo está assombrando as grandes nações e as pequenas também. Atentados terroristas em 3 continentes nos últimos meses espalham pânico e insegurança. E os países estão gastando um dinheiro lascado, uma soma de dinheiro grande, colocando mais policiais, treinando mais homens e se preparando para um inimigo que você não sabe nem se vai vir ou não. Muito dinheiro é gasto nisso. O terrorismo assombra as grandes nações. A pobreza, a guerra e a intolerância religiosa levou 1 milhão de pessoas a fugir dos seus países através do mar Mediterrâneo e arriscar uma nova vida na Europa. Coitado dessas pessoas, 3.700 deles morreram nessa tentativa em naufrágios. A cena do ano é uma criancinha bonitinha, novinha, morta, jogado na beira da praia. 1 milhão de pessoas deixaram suas casas, abandonaram tudo, por causa de perseguição religiosa, por causa de guerra, de pobreza, e foram para a Europa. Muitos querem ir para a Alemanha e outros países, mais França, Suécia, e é duro para esses países também, porque eles estão aqui lutando para equilibrar sua economia, e daqui a pouco começa a chegar 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 100.000 pessoas, sem eira, sem beira, sem estrutura, sem nada, para estar ocupando as ruas da cidade, as escolas e tudo mais. Essa é a situação mundial. E daí tem a situação nacional. A situação nacional você conhece melhor. Nós temos os políticos e empresários corruptos que saquearam o nosso país. Nós temos esses políticos e empresários corruptos quebrando a nossa maior estatal, que é a Petrobras. Estima-se que roubaram da Petrobras nos últimos 6 anos 42 bilhões na mão de gente safada, de gente corrupta.
Quando eles quebram a Petrobras, o que acontece? Eles paralisam grandes obras e grandes projetos da Petrobras, que dava emprego e contrato para muitas outras empresas também. E isso gerou muito desemprego, muita tragédia social, muitos pais de família pagando preço alto em outros cantos do Brasil por conta desta roubalheira. O que mais? Políticos e administradores irresponsáveis endividaram o Brasil, gastaram mais do que arrecadaram. O Brasil está no vermelho, o Brasil gastou demais, gastou mais do que tinha, nós estamos em dívida, e o governo agora, por conta disso, está sendo obrigado a cortar centenas de programas, centenas de projetos e obras. Nós perdemos a credibilidade diante dos grandes investidores mundiais. Uma inflação já começou, você já sentiu isso no mercado, no posto de gasolina, e uma recessão bate às nossas portas. Mas tem uma coisa pior: além da crise política e econômica, existe uma crise moral no nosso país. Nossa presidente, ela está sendo ameaçada de impeachment, e tinha uma campanha forte para tirá-la de lá. Há mais motivos para tirá-la de lá do que tivemos para tirar o Fernando Collor de Mello. Mas ninguém agora parece que está querendo tirá-la, não. Parece que o pessoal que era a favor do impeachment não é mais a favor. Sabe por quê? Um articulista falou, eles não são a favor porque não tem ninguém para colocar no lugar dela melhor que ela. Ela, com todos os erros dela, com todas as coisas descabidas dela, gastando mais do que, prometendo coisas que ela não tinha condições de cumprir, ela prometeu na campanha, mas ela não tem ninguém melhor do que ela. O presidente do nosso Congresso, o presidente do nosso Senado, eles também têm um histórico comprometedor, com corrupção, com roubalheira, e um deles se diz evangélico, e tem ligação com boas igrejas evangélicas do Brasil. Por isso que eu digo que a nossa crise, a pior lado da nossa crise não é o político, não é o financeiro, mas é o espiritual. E o movimento evangélico no Brasil cresceu bastante, mas não faz diferença. A corrupção não está diminuindo, está aumentando. Obviamente, porque não está sendo o verdadeiro evangelho que está levando, está tendo esse crescimento, mas um evangelho da teologia da prosperidade, e isso daí não muda a cabeça de ninguém. A pessoa vem para Cristo não porque está convicto dos seus pecados, entende a seriedade dos seus pecados. A pessoa vem para Cristo porque ele quer bênção, ele quer emprego, ele quer namorada, ele quer empresa, ele quer... As igrejas fazem um evangelismo do tipo, Jesus Cristo é o pé de coelho. Se você tiver Jesus Cristo no seu bolso, no seu coração, o pé de coelho, você vai ter sorte, você vai ter bênção. E as pessoas, para comprar esse pé de coelho, eles dão dízimo, dão isso, dão aquilo, fazem campanhas, mas eles não estão interessados na pessoa de Deus, de Cristo. Eles não estão interessados em santidade de vida. Nesses programas de televisão, quando eu assisto, ninguém fala contra o pecado. Ninguém fala contra o pecado, só fala sobre o diabo que está roubando, está tirando e está saqueando, e a gente precisa então pegar o pé de coelho que é Jesus, para parar de ser saqueado, para a gente voltar a ter prosperidade, dinheiro, emprego, e carros, e casas e tudo mais. Irmãos, a situação é difícil, a situação mundial é difícil, a situação nacional é horrível. O que pensar, o que fazer? Eu sugiro que a gente vá para a palavra de Deus. Eu sugiro que a gente vá para a palavra de Deus, porque na palavra de Deus nós vamos encontrar restauração para a nossa alma, nós vamos encontrar consolo, conforto, nós vamos encontrar encorajamento, sabedoria. E eu, diante dessa situação, eu não sei quanto a você, mas eu me sinto tão pequeno, e eu me sinto tão ignorante, eu preciso de sabedoria, e a palavra de Deus promete dar sabedoria para os simples. Vamos à palavra de Deus, com a Bíblia aberta, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. O que a Bíblia fala sobre a nossa situação? No começo de 2016, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim, olha lá, 2 Timóteo 3, 1. Saiba disto, diz a palavra de Deus, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, os homens serão avarentos. A pessoa avarenta é a pessoa obcecada por adquirir e acumular riqueza. É o que mais temos no nosso país, no nosso mundo. Os homens, diz o texto, versículo 2, os homens nos últimos dias, eles serão mais do que nos primeiros dias, de uma forma acentuada, eles serão egoístas, avarentos, materialistas, presunçosos, arrogantes,
blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, de religiosidade, de bonzinho, mas negando o seu poder, afaste-se também destes. Paulo está escrevendo para o jovem pastor Timóteo. Versículo 14. Quanto a você, cristão, Timóteo, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem e a mulher de Deus seja apto, capacitado e plenamente preparado para toda boa obra. Até aí. Eu volto à minha frase inicial. Tudo indica que 2016 vai ser um ano muito difícil. Mas com Deus à nossa frente, com a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, nós haveremos de encarar 2016 com fé, coragem e alegria. Por quê? Porque a Bíblia é digna de confiança. Por que eu vou encarar 2016 com coragem, fé e confiança? Porque a Bíblia é digna de confiança. Repita isso comigo. A Bíblia, de novo, a Bíblia é digna de confiança. Pastor, qual que é a base dessa sua afirmação? A Bíblia é digna de confiança. Olha, vamos voltar à minha reflexão inicial. Qual que é a situação mundial e nacional? Qual que é a situação mundial e nacional? Não é uma situação difícil? O que a Bíblia já falava há 2000 anos atrás? A Bíblia, de acordo com o que nós acabamos de ler em 2 Timóteo 3, a Bíblia no primeiro versículo já avisava a gente disso, já profetizava essa dificuldade. A Bíblia falava, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos de prosperidade, de paz, o homem vai ser mais bonzinho, o ser humano, conforme a tecnologia melhora e desenvolve, o ser humano vai ser mais altruísta, ele vai ser mais humilde, ele vai ser menos materialista. É isso que a Bíblia fala? Não, a Bíblia fala, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens vão piorar, não vão melhorar. O que eu quero dizer é assim, se a situação aqui no Brasil e no mundo estivesse melhorando, nós teríamos razão para rasgar nossa Bíblia, jogá-la no lixo e abraçar a Bíblia do humanismo positivista e sermos mais um humanista positivista. O que é o humanismo positivista? O humanismo positivista é uma maneira de pensar desenvolvida por dois homens na França há 2 séculos atrás, um tal de John Stuart Mill e um tal de Auguste Comte. Auguste Comte, pode falar assim. Auguste Comte é visto como o profeta da ciência. Profeta da ciência. No século XIX, as ideias desses dois homens ganharam força na Europa e no século XX ganhou força no Brasil. Pelos artistas, pelos professores universitários, pelo povão. O que o humanismo positivista diz? Tudo que a Bíblia vai totalmente contra a palavra de Deus. Resumindo, o que o pensamento positivista, humanismo positivista diz, é o seguinte, eu tenho 2 frases para você ali, olha. O conhecimento, eles dizem assim, o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. E depois, essa filosofia diz também, o progresso da humanidade depende exclusivamente dos avanços científicos. Saiba que foi esse tal de Auguste Comte aí, que inspirou aquela frase na nossa bandeira brasileira, ordem e progresso. Com ordem e progresso nós vamos, não precisa de Deus não. Precisa que esquece Deus, religião, esquece oração, esquece Bíblia. Vamos com tecnologia, com desenvolvimento científico, ordem e progresso, o Brasil vai ficar cada vez mais bonito e melhor. E veja bem, de acordo com o pensamento humanista positivista,
a situação deveria estar melhorando. Por quê? Porque a ciência e a tecnologia nos últimos 100 anos, ela tem melhorado, ela tem se desenvolvido de uma forma crescente. A tecnologia tem do ano 1900 até 2015, ela está crescendo demais, muita coisa nova está sendo descoberta e está sendo inventado, coisas que há 50 anos ninguém imaginava. Então, como a ciência e a tecnologia vem crescendo assustadoramente, era de se esperar, de acordo com o humanismo positivista, era de se esperar que as coisas iam melhorar, que a vida humana ia melhorar, que o ser humano ia ficar mais humano, mais amoroso, mais responsável. Mas isso não está acontecendo, conforme nós acabamos de constatar, isso não está acontecendo. A tecnologia melhorou, mas o ser humano piorou, e está piorando cada vez mais. Logo, a nossa Bíblia, ela está certa. Não vamos ficar com os filósofos de hoje, com a ideia filosófica predominante hoje, vamos continuar com a palavra de Deus, porque a Bíblia nunca falhou e nunca falhará, ela está certa. Eu gosto dessa frase de 1 Pedro 1,24, que diz assim: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Em outras palavras, Augusto Comte fala que a coisa vai melhorar, porque a tecnologia está melhorando, com o conhecimento vem o progresso, mas isso não está acontecendo, a situação está piorando. Comte, a profecia dele não está se realizando, mas a profecia bíblica está se realizando. Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, há 2000 anos atrás: saiba de uma coisa, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E é isso que está acontecendo. Então vamos ficar com a Bíblia. E porque a Bíblia está certa, porque a Bíblia está acertando nas suas profecias, a gente não é pessimista. Pois a gente sabe que, por pior que seja 2016, através da palavra de Deus e com a ajuda de Deus, nós temos orientação certa, nós temos profecias confiáveis, nós temos promessas garantidas, nós temos verdades fortalecedoras. Por isso nós vamos enfrentar 2016 com fé, coragem e alegria. Em segundo lugar, nós vamos enfrentar 2016 com fé, coragem e alegria, porque a Bíblia nos capacita para enfrentar um ano difícil, um tempo difícil. A Bíblia capacita. Se você está um pouco com medo, você está se sentindo aí ameaçado, lembre-se, leia mais sua Bíblia, estude mais sua Bíblia, gaste mais tempo com a sua Bíblia, porque ela vai te capacitar para enfrentar os dias difíceis de 2016, 2017, até quando Deus quiser. Por isso que Paulo fala para Timóteo, logo depois que Paulo, nesse texto, ele faz uma análise do fim dos tempos como sendo dias difíceis, porque não é falta de tecnologia, é falta de invenção, falta de dinheiro. O problema é o ser humano, é corrupção, é egoísmo, é materialismo, é ganância. Esse é o problema. Mas daí, quando Paulo faz esse diagnóstico, fala: Timóteo, você vive em dias terríveis, difíceis. Se estava difícil para Timóteo, imagina para nós, hoje, 2000 anos depois. Mas daí o que Paulo fala? Paulo fala no versículo 14: quanto a você, Timóteo, o que você deveria fazer diante desses dias difíceis nos quais você está inserido? O que você iria fazer? No versículo 14 ele fala: quanto a você, Timóteo, quanto a você, Silas, quanto a você, Igreja Batista de Tupã, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção, pois sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, ele está falando sobre a Bíblia, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. E daí ele fala: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil em dias difíceis, útil para o ensino, útil para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. A palavra de Deus, puxando a nossa orelha, nos corrigindo, nos advertindo, nos exortando, nos instruindo, ela vai protegendo a gente das roubadas do diabo. E o Espírito Santo completa também com a sua ação sobrenatural, com o ministério dos anjos. E os servos de Deus, através de tempos difíceis, eles conseguem sobreviver e até enfrentar esses dias difíceis com fé, coragem e alegria. Paulo, ele escreve cartas falando de alegria, cartas que ele escreveu na cadeia. É a alegria que o cristão consegue ter apesar das circunstâncias.
Agora, qual que é a ajuda que a Bíblia dá para nós, por exemplo, no começo desse ano, aqui hoje, aqui em Tupã, nesse primeiro domingo de 2016, que ajuda que a Bíblia pode dar para mim? Deixa eu dizer para você, rapidamente, eu vou tentar abreviar meu sermão aqui por causa das crianças. Estou sentindo a dor dos pais. Até vocês do PowerPoint aí ficam sabendo, eu vou pular algumas coisas. Vamos lá. Diante das previsões pessimistas de 2016, como que a Bíblia pode me ajudar? Qual que é a orientação que ela me dá? Diante das previsões pessimistas de 2016, a Bíblia nos fortalece, ela nos ajuda, ela nos dá força, garra, motivação, garantindo para mim e para você que por pior que seja o nosso 2016, por mais que mude a economia, por mais que aumente a inflação, por mais que mude a situação financeira, a situação política, a situação social, por pior que seja 2016, nós temos certeza de algumas coisas que a Bíblia nos assegura. A mesma Bíblia que fala, os últimos dias serão dias difíceis, a Bíblia fala, mas saiba de uma coisa, o nosso Deus nunca mudará. Pode mudar a situação financeira, pode mudar a situação política do Brasil, mas o nosso Deus nunca mudará. Lá em Malaquias 3,6, o próprio Deus fala, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Nosso Deus é imutável. A Bíblia fala que Ele é imutável em sua santidade. A Bíblia fala que Ele é imutável em seu conhecimento. A Bíblia fala que Deus é imutável em seu amor. A Bíblia fala que Deus é imutável em sua justiça. Deus é imutável em sua misericórdia. Deus é imutável em sua fidelidade. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, fala assim, se formos infiéis, Deus permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Mesmo que você for infiel, Deus permanece fiel na sua aliança da graça com você. Depois o texto fala que Ele é imutável em sua glória. Deus é imutável em sua glória, em sua fama, em seu poder, em sua importância. No Salmo 104:31 fala, a glória do Senhor durará para sempre. Essa semana eu vi uma entrevista com a Adriane Galisteu, e a pessoa que entrevistou esta mulher, que já foi apresentadora de televisão, falou para ela, qual o seu maior medo? Aquela mulher rica, com bastante dinheiro para se cuidar, eu acho que ela não é tão bonita assim, mas ela tem dinheiro, e com dinheiro a pessoa feinha fica bonito, né? Qualquer feinho com dinheiro fica mais bonitinho, faz as cirurgias, faz tudo, compra os produtos que estica tudo e tal. Ok, a Adriane recebeu essa pergunta, qual o seu maior medo? Eu parei de brincar com a Filó e parei para olhar. Falei, qual que é o maior medo de uma mulher rica? O maior medo é de perder a fama, de perder trabalho, de perder a fama, de ser convidada para fazer esse trabalho, fazer o outro e voltar a ser pobre. Esse é o maior medo dela. Os artistas, os atletas, o maior medo deles é perder a fama. Agora, eu quero dizer, a palavra fama e glória, você pode usar quase que sinônimo. Fala que Deus é imutável em sua glória, Deus é imutável em sua fama. Deus nunca vai perder a sua fama, Deus nunca vai perder sua importância, Deus nunca vai se tornar desnecessário. Ele sempre será famoso, Ele sempre será importante, necessário, aclamado. Por isso que o Salmo 104 fala, a glória, a fama do Senhor durará para sempre, o Senhor se alegrará nas suas obras. Em 2016, por pior que seja o ano, o nosso Deus não mudará. Em 2016, por pior que seja o ano, as suas promessas não mudarão, porque Deus é imutável nas suas promessas. O próprio Moisés disse assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? A resposta é não, não, não. Deus, Ele é fiel naquilo que Ele promete. As promessas de Deus não mudarão em 2015. Por isso que você pode ter certeza, a cada manhã, quando você acordar em 2016, você pode ter certeza, as misericórdias do Senhor vão se renovar na sua vida. É promessa dEle, lá em Lamentações 2:22. As promessas de Deus vão se renovar na sua vida, as misericórdias dEle. Em 2016, por pior que seja o ano, o nosso Deus não mudará, as suas promessas não mudarão. Por pior que seja o ano, o nosso Senhor Jesus não mudará. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, fala assim, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Diga comigo esse versículo, vamos lá. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje. Tem gente que não falou, eu vi muita gente com boca fechada ali atrás da câmera. Vamos lá, 1, 2, 3. Jesus Cristo é o mesmo, ontem,
hoje e para sempre. Essa é a garantia que nós temos. 2016, muita coisa pode mudar, mas Deus não mudará, suas promessas não mudarão, o Senhor Jesus Cristo não mudará. Depois, as palavras do Senhor Jesus Cristo não mudarão também. As palavras do Senhor Jesus Cristo não mudarão. Lá em Marcos 13:31, o próprio Senhor Jesus Cristo falou algo que só Deus pode falar. E Ele é Deus, por isso que Ele podia falar isso. O que Ele falou? Ele falou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Sabe o que isso significa para nós? Isso significa que as palavras de Herodes passaram. Você conhece algum versículo de Herodes? Alguém aqui memorizou Herodes 2:4? Ninguém sabe as palavras de Herodes, ninguém memoriza. Ninguém estuda, ninguém fica devoto às palavras. Não tem igreja para Herodes hoje em dia. As palavras de Herodes passaram, as palavras dos imperadores romanos passaram, as palavras da rainha Vitória passaram, as palavras do imperador Napoleão passaram, as palavras de Adolf Hitler, de Karl Marx passaram, as palavras de Lula, de Dilma, de Eduardo Cunha, de Renan Calheiros passarão também. As palavras de grandes filósofos, empresários, atletas, cantores e atores passarão, mas as palavras de Jesus permanecerão firmes para sempre. E permanecem, estão firmes até hoje. Tanto é que nesse exato momento não é só nós que estamos adorando Jesus Cristo. Existem igrejas no Brasil todo, na América do Sul toda, na América do Norte também, igrejas que se reuniram hoje para quê? Milhões e milhões de pessoas estudando a palavra de Cristo, louvando o seu nome, adorando a sua pessoa. Em 2016, por pior que seja o ano, o nosso Deus não mudará, as suas promessas não mudarão, o nosso Senhor Jesus Cristo não mudará, as suas palavras não mudarão. Em 2016, por pior que seja o ano, pode ter certeza que a iniquidade continuará se multiplicando. A Bíblia garante isso, pode ter certeza. A iniquidade continuará se multiplicando. Em Mateus capítulo 24, Jesus Cristo ele está lá no Monte das Oliveiras, e os seus discípulos perguntam para ele uma pergunta bem séria, uma pergunta bem relevante. Fala: mestre, você está para morrer, você está para ressuscitar, você vai voltar para o céu, tal. Daí a gente sabe que você vai voltar outra vez. Qual será o sinal da sua segunda vinda? Qual será o sinal da sua segunda vinda? E qual será o sinal do fim dos tempos? E Jesus fala 7 coisas. Ele fala: olha, vocês sabem que o fim dos tempos está próximo, quando vocês virem muitos falsos messias vindo em meu nome, enganando a muita gente. Quando vocês virem muitas guerras e rumores de guerras. Quando vocês virem nação se levantando contra nação e reino contra reino. Quando vocês viram grandes fomes e terremotos em vários lugares. Quando vocês ouvirem sobre grande perseguição contra os cristãos. Marca do final dos tempos. Você sabia que hoje se mata mais cristãos, se mata mais pessoas por causa do cristianismo do que nos tempos da igreja primitiva? Sabia disso? A Missão Portas Abertas tem uma estatística que diz que se mata por ano 175 mil cristãos. É que a gente vive no Brasil, onde há liberdade religiosa, mas vai ser missionário nesses países onde há o islamismo radical. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Jesus fala, isso é marca também do fim dos tempos. A iniquidade se multiplicará. Parece que Jesus, quando falou sobre essa marca do fim dos tempos, parece que Jesus, de 2000 anos atrás, ele via que o homem iria inventar o rádio, a televisão e a internet. Esses meios de comunicação poderosos. Mas Jesus sabia que o diabo ia usar, os filhos das trevas iam usar a rádio, a internet, a televisão para propagar iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é maldade, pecado, perversidade. Então nós sabemos que em 2016, o carnaval do Brasil, a música brasileira, as novelas brasileiras não serão menos imorais, serão mais imorais. A coisa vai ficar feia, vai ficar cada vez pior. Nós sabemos em 2016 que a internet vai transmitir um número maior de besterol, de coisas inúteis e fúteis, de coisas perversas e pornográficas. Nós sabemos, a Bíblia fala isso. Em 2016 a iniquidade continuará se multiplicando, mas a Bíblia fala que em 2016 também o salário do pecado continuará sendo a morte. Na Bíblia, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, fala, porque o salário do pecado é a morte. Então, isso daí não foi revogado.
Algumas leis estão sendo revogadas, a inflação está em alta, mas olha, não há revogação dessa lei. O salário do pecado continua sendo a morte. Em 2016, o salário do pecado continuará sendo a morte, apesar da inflação. Em 2016, Deus continuará salvando pecadores através da pregação do Evangelho. Essa é uma certeza que nós temos. Gostaria de ver a igreja falando aleluia numa hora dessa, junto com a Sônia. Em 2016, Deus continuará salvando pecadores através da pregação do Evangelho, amém? Mateus 24:14 fala: este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Essa missão Portas Abertas que eu acabei de falar para vocês, eles trabalham com países onde há grande perseguição ao Evangelho. Eles relatam que por dia se convertem 170 mil pessoas a Cristo. No mundo inteiro, por dia se convertem 170 mil pecadores a Cristo Jesus. E não vai ser diferente em 2016. Mesmo com esse arroxo, essa perseguição islâmica islâmico radical contra os cristãos, o que está acontecendo com a igreja de Cristo nesses países é que ela está florescendo. Foi assim na Coreia do Norte. Quanto mais a perseguição teve, houve um avivamento espiritual em meio à perseguição. Eu estava em no Havaí, em 1997, num curso que eu fui fazer lá, Instituto Haggai. O meu colega de quarto, ele era uma pessoa da Coreia do Norte. E uma das conversas nossas no final de noite foi: me fala sobre o avivamento lá. Qual a causa desse avivamento? Por que não há avivamento no meu país, por exemplo? Ele falou: eu conheço o Brasil. Lá vocês têm liberdade. No nosso país não tem liberdade. Aonde o inimigo ataca a igreja floresce, a fé vem à tona. Aonde? Ele falou: eu vi meu avô, que era pregador do Evangelho, sendo morto na minha frente com 2 ou 3 tiros de um soldado, dentro da minha casa. Ele falou: isso aí incendiou minha fé. Ele falou: agora eu quero morrer também, por causa de Cristo. Em 2016, milhares de pessoas serão salvas através da pregação do Evangelho. Em último lugar, eu diria que em 2016, milhares de crentes sábios se esforçarão para levar almas a Cristo. Em 2016, a gente tem certeza de que crentes sábios vão se esforçar para levar outras pessoas até Cristo Jesus. Em 2016, Deus continuará salvando pecadores, através do trabalho missionário, através de igrejas, através de programas de rádio, televisão, da internet, através de pequenos grupos, através de crentes como você, que vivem e falam de Cristo para as pessoas. Deus vai estar salvando. Quem sabe você vai ser usado para salvar 2 pessoas, 3 pessoas, um casal, uma família. Isso aconteceu na nossa igreja, vocês viram? 60 pessoas aderiram à nossa igreja esse ano, porque vários de vocês se dispuseram a viver o Evangelho e a falar de Cristo para as pessoas, e eles atenderam o convite de vocês, vieram, ouviram o Evangelho, se converteram, se batizaram, são membros da nossa igreja agora. Quantas pessoas aqui foram batizados, foram adicionados à nossa igreja esse ano? Levanta a mão, por favor. Bem alto, faz assim. Que legal, graças a Deus, bem-vindos. Que bom. Em 2016, Deus vai continuar usando crentes sábios, que vão se esforçar para levar almas a Cristo. Crentes como você. A maior campanha evangelística que existe, gente, não é a gente trazer um cantor aqui e convidar os vizinhos, ou ir para a praça e convidar e lotar um estádio aqui de Tupã, e trazer banda, e trazer teatro, e trazer isso, e a gente fazer um sábado de evangelístico, e distribuir folheto para todo mundo que for lá, e dar Bíblia para todo mundo. Isso não é a maior campanha evangelística, e não é a mais eficiente. Sabe qual que é a maior campanha evangelística que acontece toda semana? É quando nós aqui, um grupo de 700 pessoas, 800 pessoas, cada um de nós vai para a sua casa, vai para o seu prédio, seu bairro, sua casa, sua escola, seu trabalho, e a gente vai viver o Evangelho e falar de Cristo numa boa, com naturalidade. Aí imagina 700, 800 pessoas se espalhando por Tupã. Eu alcanço 10, 15, você alcança 4, 5, você alcança 20, 30, tem algumas professoras aqui que alcançam 40 numa tacada só, numa manhã, por 1 hora, por 4 horas.
Alguns de nós trabalham em empresa com muitas pessoas, as pessoas estão vendo Cristo através de você. Essa é a maior campanha evangelística que existe. Por isso que uma igreja forte, que alimenta o rebanho, ela está em campanha evangelística, porque o rebanho alimentado vai para casa, vai para o trabalho, vai para a escola, evangelizando. Essa é a campanha mais bonita e mais natural que existe, mais eficiente que existe. Mas essas pessoas que, como você, que vivem o Evangelho e que falam de Cristo para seus amigos, colegas e tudo mais, essas pessoas a Bíblia chama, Deus chama de pessoas sábias e admiráveis. A Bíblia fala que quando você vive o Evangelho e fala de Cristo para as pessoas, você, aos olhos de Deus, você é uma pessoa sábia e admirável. 3 versículos. Primeiro, Provérbios 11:30. Olha o que diz Provérbios 11:30. Vamos ler juntos? Leiamos. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Aquele que conquista almas é sábio. Esse é Deus falando. Deus não fala aquele que ganha dinheiro, aquele que consegue vender bastante é sábio. Não, fala aquele que ganha almas, esse é sábio. Às vezes você perde um negócio para ganhar a alma de uma pessoa. O que mais? Tiago 5,19. Lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Isaías 52:7. Olha o que fala lá. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, o Evangelho, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. O seu Deus reina. Irmão, em 2016, não fique inquieto, não fique atemorizado, não fique ansioso, não fique preocupado. Em 2016, não gaste seu tempo, sua energia, seus talentos, não gaste sua saúde com futilidades. Em 2016, meu irmão, seja sábio aos olhos de Deus, seja admirável aos olhos de Deus. Viva o Evangelho, dentro de casa, fora de casa, fale de Cristo. Seja uma pessoa resolvida, alegre. O mundo, eles vão acreditar em você se eles virem, eles vão acreditar que o seu Jesus é bom e é verdadeiro, se eles virem que você, apesar das lutas, você está feliz, alegre, contente. Não é assim? O mundo vai muito por aquilo que o Evangelho fez. Se ele vê que você está feliz, contente e alegre no Senhor, apesar das lutas, eles vão querer conhecer o seu Cristo. Então, por isso que eu acho que é importante, a Bíblia fala, alegrai-vos do Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Por isso que no Salmo 100 fala para a gente servir ao Senhor com alegria. Deus não quer crentes, sabe, tristes, deprimidos, com cara feia. Você é uma má propaganda para Cristo. Se você estiver emburrado, se você estiver todo entristecido, isso você tem que resolver isso, de joelhos, aos pés da cruz de Cristo. Por que você está tão triste assim? Cristo já morreu na cruz por você, Ele verteu o seu sangue, Ele te deu vida eterna. Você tem um cheque de 1 bilhão de euros no seu bolso, que é a sua salvação, vida eterna. Por que você está triste? Alegrai-vos do Senhor. Irmãos, nesse ano, vamos parar de gastar tempo com futilidades e vamos focar no reino de Deus, vamos trabalhar, estudar, namorar, vamos casar, vamos fazer o que temos que fazer, mas sempre vendo o reino de Deus em primeiro lugar, e vamos estar sempre procurando alcançar e conquistar almas para Cristo. E se você hoje está aqui nesse culto, e você está vivendo longe de Deus, você está vivendo em pecado, se hoje você está nesse culto e você ainda não entregou sua vida a Cristo, você está vivendo para si mesmo, você está vivendo, você não está nem aí com a Bíblia, você nem lê, não quer saber, muita coisa que você sabe, você não obedece. Se você está nessa pegada, eu tenho um versículo da Bíblia para você. Se você está longe de Deus, agora é uma palavra minha para você que está longe de Deus, da própria palavra de Deus. Olha o que Deus mandou eu dizer para você. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 6, tem um verso muito legal, 2 versos muito legais. O primeiro verso é esse, é para você que está longe de Deus, você que está em desobediência, a tua consciência está incomodando, porque você não está fazendo a vontade de Deus, você não está usando a sua vida, seu talento, seu dinheiro, sua energia para fazer coisa boa, você está vivendo do seu jeito, do jeito que o diabo gosta. Olha um versículo para você: busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto Ele está perto. Deus está aqui agora, porque nós estamos adorando, invocando o nome dEle. Ele está aqui, fala com Ele aqui agora. Clame pelo Senhor, busque o Senhor, Ele está aqui com a gente.
Olha o que a outra parte do versículo fala: deixe o perverso. E viu, quando você está vivendo do seu jeito, não da vontade de Deus, você é um perverso, de acordo com a análise bíblica. Olha o que Deus fala para você: deixe o perverso, o homem desobediente, deixe o perverso o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos. Olha o que Deus fala para você, ó: volte-se para mim, volte-se para o Senhor, que se compadecerá de você. Volte-se para o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é rico em perdoar. Você está longe de Deus? Você está afastado? Você está vivendo em frieza espiritual, pecado? O meu convite, não é o meu convite, é o convite de Deus para você hoje à noite, é: volte-se para o Senhor, sem medo, porque Ele é rico em perdoar. Não importa o que você fez, Ele vai te perdoar. Volte-se para o Senhor. Eu quero encerrar com uma história que as crianças vão gostar agora. Atenção, crianças. Aos 9 anos de idade, eu estava num culto, e meu pai leu esse versículo para a igreja. E daí ele foi explicar: o que é esse rico em perdoar? Nosso Deus, Ele é rico. Volte-se para o Senhor, volte-se para o nosso Deus, porque o nosso Deus é rico em perdoar. E daí meu pai contou uma história e eu entendi o que significa ser rico em perdoar. Como que é esse negócio de Deus ser rico em perdoar? Meu pai contou a história que aconteceu muitos anos atrás, quando não havia ônibus ainda, mas essa linha de Junquerópolis até São Paulo era só na base do trem. Ele falou que tinha esse homem, muito bom, um homem fiel a Deus, mas ele tinha um filho, adolescentão, grandão, um filho rebelde. E esse homem morava perto da linha do trem. No fundo da sua casa tinha uma mangueira muito grande. Da linha do trem dá para ver a casa, a mangueira, da casa dele dá para ver a linha do trem. E esse filho foi crescendo, e quanto mais o pai tentava educá-lo nos caminhos do Senhor, pior esse menino estava ficando muito rebelde, andando com más companhias. E esse rapaz parecia não ter jeito. Um dia, numa discussão com o pai dele, ele batendo boca com o pai, ele gritou com o pai dele, mas pior do que isso, ele foi desrespeitoso. Pior do que isso, no ímpeto dele, ele chegou a levantar a mão contra o pai, como quem fosse dar um soco no pai. E aí ele se segurou na ira dele, ele ia dar um soco na cara do pai. E ele voltou para o seu quarto, o pai ficou ali, parado, orando por esse rebelde. E esse menino fez as malas. O menino viu: olha, eu não suporto mais meu pai, vou acabar batendo nele, eu não aguento, não quero ninguém controlando a minha vida, e não está certo. O menino pelo menos usou um pouco de bom senso, falou: se eu não quero respeitar, obedecer as regras da casa dele, é melhor ir embora daqui. E o menino fez a mala e foi embora. Pulou a janela do quarto e foi embora, sumiu. E nos primeiros dias, primeiras semanas, esse menino curtiu o pecado. Esse menino curtiu seus amigos, curtiu as coisas que o mundo oferece, vícios. A vida parecia que ficou muito mais gostosa e muito mais legal, sem o pai mandando e dando ordens e querendo colocar cabresto nele. Mas logo vieram os sofrimentos também, logo vieram os problemas. E ele começou a sofrer, não tinha onde dormir, não tinha onde ficar, ninguém queria ele na casa, e começou a passar frio à noite, e foi acabando o dinheiro, e foi acabando a roupa e tal. E um dia ele passou em frente a uma igreja, e ele entrou. E lá ele se acertou com Deus, se acertou com Cristo. Cristo tocou seu coração de uma forma toda especial, e esse jovem se arrependeu. E conforme ele se acertou com Deus, aquele ódio e rebeldia que ele tinha contra o pai, se transformou em amor, se transformou em admiração, e se transformou em saudades. Ele falou: não posso voltar para casa, não tem como, mas que saudades, que vontade que dava nele de voltar para casa, de estar de bem com o pai, de abraçar o pai. Um dia ele criou coragem, ele achava que o pai jamais ia perdoá-lo, ele arriscou, ele criou coragem. Ele escreveu uma carta para a mãe, e para a mãe ele falou assim: mãe, eu tive um encontro com Cristo, eu me arrependi e tal, muita coisa está mudando na minha vida, e eu estou escrevendo para pedir para a senhora, falar: pai, que eu quero pedir perdão dele, eu reconheço que eu errei contra ele, eu sei que eu não mereço nada dele, mas eu queria pedir não só o perdão dele, eu queria pedir
se por favor eu poderia voltar para casa, se o pai me perdoa e me aceita de volta para casa, eu estou com muitas saudades. E ele falou: mãe, eu sei que o pai é durão e tudo mais, eu vou fazer o seguinte, daqui 3 dias eu vou passar de trem pela nossa cidade. Se por acaso o pai me perdoa, mãe, coloca um lenço vermelho no galho da mangueira, lá do trem eu vou ver aquele lenço vermelho. Se eu ver o lenço eu vou descer, e eu vou voltar para casa, que é o meu desejo. Mas se eu não ver lenço nenhum, é porque o pai está bravo ainda, e ele não, é melhor eu continuar meu caminho. E esse menino pegou o trem naquele dia, e ele estava nervoso, ele estava ansioso. Será que vai ter lenço vermelho? Será que não vai ter? E tal. E finalmente chegou perto da cidade, chegou naquela curva, que ia começar a ver a casa. E ele ficou de pé, ele não aguentou ficar sentado, ficou de pé, e pôs a cabeça quase que para fora daquela unidade da ferrovia, e daquele vagão. E o trem... E ele foi indo, e passava uma árvore, passava outra, ele não conseguia ver direito. E finalmente ele viu a casa chegando, e ele não acreditou. Lá estava a casa, e a árvore estava toda vermelha, cheia de lenços vermelhos. Ele sentiu vontade de chorar ali, e ele desceu, e com alegria foi recebido pelo pai, que o abraçou, que o beijou, e ele voltou para casa. Por que esse pai fez isso? Porque esse pai da história é um pai rico em perdoar o filho que tentou dar um soco na cara dele. E a aplicação que eu faço dessa história é o seguinte: Deus é muito mais rico em perdoar do que esse pai da história. Porque eu e você, nós não ameaçamos dar um soco na cara de Deus, nós demos um soco na cara dele, com os nossos pecados, com a nossa rebeldia, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Nós quebramos as suas leis, nós pisoteamos dos seus mandamentos, nós desonramos o seu nome, nós ignoramos, nós desprezamos a Deus. E quando o pecador fala: Deus, se eu me arrepender, você me perdoa. Se eu me arrepender, você me dá um sinal do teu amor, da tua graça. E Deus fala: esse sinal está no meio da história. Eu não vou colocar numa mangueira um monte de lençóis e lenços vermelhos. Eu coloquei meu filho, meu único filho, na cruz para morrer no seu lugar. Eu te amo muito, eu quero você comigo. Por favor, volte para casa. Volte para Deus. Ninguém te ama mais do que o Pai. Por isso eu volto a esse verso: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por Ele enquanto Ele está perto. Deixa o pecador, o perverso, o seu caminho, deixa o homem mau os seus pensamentos, as suas atitudes que não agradam a Deus. Volte-se para o Senhor, volte-se para Deus, e Deus vai se compadecer de você. Volte-se para o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é rico em perdoar. Tem alguém precisando de perdão aqui hoje à noite? Tem alguém precisando de perdão aqui hoje à noite? Volte-se para Deus, Ele é rico em perdoar, Ele vai te perdoar. Ele perdoou a mim, Ele perdoou todos esses que estão aqui, Ele vai perdoar você também. Deus fala lá em Isaías: se você manchou, estragou sua ficha, sua vida está toda manchada com pecado, vem, vamos sentar, vamos conversar. E Deus fala: eu tenho um jeito de tornar e transformar sua ficha suja numa ficha limpa. Essa é a mensagem maravilhosa do Evangelho de Cristo, que tem transformado tantas vidas. Quem sabe vai transformar a sua vida agora aqui, hoje aqui agora. Igreja, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos ter um grupo de batismos no final desse mês. E logo após o carnaval nós vamos começar uma outra classe. Quem sabe chegou o teu dia, chegou a tua hora de entregar-se a Deus de uma forma tangível, de uma forma gráfica. Você falar: Senhor Deus, não vou só assim me entregar a Ti através de uma oração, mas eu vou assumir um compromisso sério com sua igreja. Eu vou me batizar, vou me tornar membro. Eu vou ser um membro compromissado. Obrigado, Senhor, por me convidar. Obrigado, Senhor, por me convocar a voltar-me para Ti.
Pai, eu já estou cansado dos prazeres desse mundo, estou cansado de viver do meu jeito, eu quero viver agora do seu jeito, para a tua honra, para a tua glória, Senhor. Tem misericórdia de mim. Quem sabe seria o caso de você agora vir aqui à frente, se ajoelhar e nós orarmos juntos. Nós vamos agora para o nosso momento de intercessão. Vários irmãos virão aqui para orar por suas finanças, orar por suas famílias, orar pelo seu 2016, pelos desafios, pelos problemas. E quem sabe você vai vir aqui se ajoelhar, entregar sua vida a Cristo e falar: Senhor Jesus, chegou o dia, Senhor, da minha entrega final. Eu estou voltando para casa, Pai. Obrigado por demonstrar seu amor por mim na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, não por lenços vermelhos numa mangueira, mas obrigado por Cristo Jesus na cruz, na sepultura vazia. É em nome dele, com fé nele que eu venho, confessando meu pecado, clamando por tua misericórdia. Vamos ao nosso momento de intercessão.